Ó vós que estais na diminuta barca, tão desejosos de escutar, segui meu lenho que cantando a via marca, e vossas margens revejais aqui. Não a deixeis nos pélagos incursa, que talvez me perdendo se extravie. A água por onde vou jamais se cursa, Minerva sopra e me conduz Apolo, e 9 musas vão mostrar-me a ursa. Vós outros poucos, tendo erguido o colo, há tempo ao pão dos anjos lá, do qual se vive sem saciar o seu consolo. Bem podeis vós meter pelo alto sal vosso navio, atrás do meu que surca, antes que a água volte a ser igual. Os heróis, indo a Cólquida na Urca, não se espantaram como a vós sucede, por verem que Jasão campos bifurca. Muito bem, para nós comemorarmos essa data tão especial de Dante, neste ano de jubileu, pegamos aqui um trecho, não é? Toda a Divina Comédia é muito comentável, nós podemos falar muita coisa de qualquer um dos trechos da Divina Comédia. Pegamos esse canto 2 do Paraíso para falarmos justamente da dificuldade que todos nós temos ao lermos Dante. Dante não é um poeta fácil por diversos motivos. Primeiro, pela quantidade de alusões que ele faz, pela quantidade de referências que existem em cada um dos seus tercetos. Se nós não conhecermos muito bem a história sacra, se nós não conhecermos muito bem toda a literatura clássica, nós realmente encontraremos muitíssimas dificuldades ao lermos Dante, e encontraremos, mesmo com edições repletas de comentários e notas. Afinal, todos esses comentários servirão para que nós não precisemos ler justamente toda essa literatura que é anterior a Dante, como é o caso de todas as Sagradas Escrituras e de toda a literatura clássica. Mas esse não é o objetivo, não é? O objetivo não é que nós consigamos ler Dante graças a uma boa edição com milhares de notas que seriam necessárias. O objetivo é que Dante também sirva como um termômetro de como está a nossa própria formação e de como está a nossa cultura. Se nós não soubermos aqui neste trecho, certo, que já é bem avançado da obra, quem é Minerva, quem é Apolo e as 9 musas, se nós não entendermos essa referência que Dante faz ao poema, ao mito dos argonautas, certo? Falando de Jasão, indo a Cólquida e tudo isso, a leitura será bastante travada e nós não conseguiremos ir adiante. Eu acho que muitos de vocês já devem ter começado a leitura da Divina Comédia, alguns, inclusive, podem até ser que terminaram a obra, certo? Mas lê-la com proveito e entendendo simplesmente o que está escrito, somente se o que for lido tiver todo um estofo de cultura muitíssimo anterior. Então, é justamente por isso que Dante, nesse trecho aqui, fala destes tão poucos que chegaram aqui junto com ele, não é? Não só no aspecto espiritual, e esse é o sentido mais direto que tem, certo? Por terem realmente passado pelas outras duas realidades post-mortem, né? Pelo inferno e pelo purgatório, mas também aqueles que, e isso nós podemos interpretar para nós mesmos, aqueles que que tiveram o fôlego intelectual necessário para conseguir chegar aqui já no paraíso.
E quando ele diz, por exemplo, aqui, não é, trata como, né, os heróis indo a Cólquida na Urca não se espantaram como a vós sucede por verem que Jazão Campos bifurca. Né? Vocês, né, vós todos os espantais, porque eu falarei sobre a realidade do paraíso e aqueles não se espantaram com coisas muito mais incríveis e difíceis de se realizarem, como as aventuras de Jazão nos Argonautas. Né? Então aqui ele está falando justamente sobre esta questão toda de como encarar uma obra literária. Ele mesmo já dá toda a forma como nós devemos encarar o seu próprio texto, isso o tempo todo. Porém, isso só será entendido se nós realmente tivermos por trás da nossa própria cultura toda a cosmovisão cristã medieval, que é a cosmovisão cristã por excelência. Se nós não tivermos bastante contato com toda a literatura clássica, com toda a Sagrada Escritura, com toda a hierarquia da Igreja, para não dizer também sobre a história que vive a própria Itália nos tempos de Dante. Não precisamos ser especialistas em história italiana do século XIII e XIV, obviamente, mas nós precisamos sim ter contato para que nós consigamos ler uma obra como essa e ela possa fazer sentido. E aí sim nós poderemos passar para níveis diferentes de interpretação e poderemos colher tudo aquilo que Dante semeou nessa que é a maior obra literária de toda a cultura cristã. Fica o convite neste dia tão importante, um jubileu de Dante, que é o único que nós veremos aqui nessa nossa vida, certo? Porque essas coisas se comemoram de 100 em 100 anos, não é? Então não podemos deixar de comemorar. Fica o convite para que nós leiamos não somente Dante, mas tudo aquilo que Dante também leu, para que um dia pudesse chegar nessa sua maravilhosa obra. Leiamos Dante, leiamos tudo aquilo que Dante também leu, e assim poderemos compreendê-lo.